Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos mais uma vez. E hoje, para finalizarmos Números, capítulo 31. Quando nós olhamos para este capítulo, obviamente que nós temos também uma questão muito interessante. Como falei da última vez em que estivemos juntos, este capítulo nos traz uma das guerras mais importantes para Israel, porque ela seria como que um treino, não é? Ela seria uma maneira pela qual o Senhor os ensinaria como batalhar, de que forma lutar, obviamente com ampla e absoluta confiança em Deus, e voltariam em grande vitória, podendo dividir entre eles os despojos. A gente sabe perfeitamente que Deus deu tempo suficiente para que todos aqueles povos pudessem se arrepender. Eles não se arrependeram. E Deus já tinha dito que daria aquela terra a Abraão e a seus descendentes. Chegou então agora o momento deles, passo a passo, conquistarem toda a terra. E aquela vitória era fundamental em razão de dois fatos, como vimos no nosso último encontro. Em primeiro lugar, porque midianitas agora estavam diante de Deus para literalmente colherem aquilo que plantaram. Colherem aquilo que plantaram. E em segundo lugar, obviamente, Deus utilizaria esta grande vitória como um simples fenômeno para divulgar um terrível terror por todos aqueles outros povos que estavam em Canaã, no território de Canaã. Afinal de contas, 5 reis foram abatidos com todo o seu povo e Israel não precisou levar todo o seu exército. Israel levou só 1.000 homens de cada uma das tribos. E veja que no versículo 7, diz de forma muito clara que pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés e mataram a todos. E, obviamente, o que é interessante é que depois foram fazer a contagem dos israelitas que tinham retornado e não morreu simplesmente nenhum. Foi uma vitória monumental, foi uma vitória inesquecível, porque nenhum israelita morreu. Quando você pega os versículos 48 e 49, você vê isso de forma muito clara. Olha que interessante o que diz a palavra do Senhor, versículo 48. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares dos exércitos, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Ou seja, recontou todo mundo que foi e simplesmente não faltava ninguém. E é óbvio, E Israel ainda volta com todos os despojos. É o que a gente chama de espólio de guerra. Israel tinha então aprendido nessa guerra que para sair à guerra, eles necessitariam, sim, em primeiro lugar, de uma ordem por parte de Deus, vinda, obviamente, pelo líder que estaria em evidência no momento ao entrarem na terra de Canaã, que no momento posterior não seria mais Moisés, seria Josué. Segundo lugar, todas as guerras, a presença do sacerdote e a presença
desses que estavam à frente dos fenômenos espirituais seria imprescindível para literalmente trazer a eles a bênção do Senhor. Lutariam na devida proporção que o Senhor dissesse. Se a uma luta fosse necessário 1000, sairiam 1000. Uma outra 10.000. Se para uma luta fosse necessária somente a presença de uma tribo iria. Se várias tribos. Se uma só família. Para cada guerra específica, Deus haveria de designar o número de soldados que deveriam ir. Aqui, nesta guerra, foram 12.000. Mas lá na frente, todas as demais guerras, você tem exatamente estratégias feitas pelo próprio Senhor Deus para garantir a vitória do seu povo. É interessante, né? Muitas vezes nós pensamos que as coisas cairão dos céus para nós de forma muito tranquila, mas não é bem assim, não. A vitória o Senhor já concedeu, mas quem tem que ir e conquistar é o povo de Israel. Quem tem que lutar é o povo de Israel. Quem tem que ter estratégia na batalha é o povo de Israel. E, obviamente, indo e crendo, tendo fé na presença do Senhor Deus, voltariam absolutamente vitoriosos para, obviamente, a glorificação ao próprio Deus. Então, esses aspectos são importantes porque quando nós estudarmos através dos nossos amados irmãos ali da Igreja do Pedregal, direcionada e dirigida pelo nosso amado pastor Cristiano, e também quando estudarmos com o querido pastor Fernando e os irmãos que trabalharão ali da Igreja de Planaltina de Goiás, nós veremos o quanto isso foi reproduzido, o quanto uma guerra como essa foi de novo realizada para que o povo de Israel se estabelecesse ali, exatamente ali em Canaã, né? Tendo como novo líder Josué, mas é incrível como o Senhor de novo trabalha da mesma forma, designa quem tem que ir para a guerra, designa quantos vão para a guerra, designa de que forma vão, e eles com fé iam e venciam. Óbvio que de vez em quando você tem uma cidade aprontando com eles, né? Como é o caso da cidade de Ai, né? Que foi um desastre terrível para Josué, por causa de um homem que simplesmente pecou e todo mundo perdeu aquela batalha. Mas é óbvio que depois que tudo se estabeleceu a normalidade, foram e venceram, né? Terminaram de vencer Jericó, perderam em Ai, mas depois se levantaram e o Senhor lhes deu uma grande vitória. 99% das batalhas foram vencidas. Em absoluto, 99% das batalhas foram vencidas no mesmo, como os meninos diriam, na modernidade, esquema, né? Na mesma estratégia militar exercida por Deus. E, obviamente, batalha após batalha, Israel ia vencendo. Então, grave, por gentileza, a sequência dos fatos aqui, porque elas são muito importantes. Primeiro, é Deus que diz qual a batalha que eles vão ter. Segundo lugar, é o Senhor que literalmente destaca partes do povo ou todo o povo para aquela batalha. Em terceiro lugar, é Deus que diz quem ia batalhar e eles iam com fé, literalmente com fé, em obediência a Deus e tinham vitória após vitória. Foi muito interessante o que aconteceu aqui, essa parcial obediência, porque depois desta parcial obediência, você pega no livro de Josué e não tem mais obediências parciais, são obediências completas. Quando Deus manda a completa destruição, ninguém discute, destroem de forma completa para não passarem pelo que passaram aqui
E o que é interessante, após cada vitória, o Senhor lhes dava o poder, né, de simplesmente ter a terra e, em alguns casos, os espólios, os despojos de guerra. E é exatamente esse último ponto que eu quero conversar com você, essa parte final do capítulo 31 que nós não podemos trabalhar ontem, que foram os espólios da batalha, ou despojos de guerra. E está do versículo 25 até o último versículo, o 54. Veja que interessante. Espólios de guerra são direitos que se tinham nessa época. Então, você, ao ler um texto como esse, não fique assustado. Eita, mas foram e tomaram os bois, as ovelhas, o gado. Ai, que coisa horrível. Irmãos, eu já lhe avisei. Não se pode ler um texto como esse com as lentes de hoje. Não se pode ler um texto como esse com as lentes de hoje. Você está vivendo aqui exatamente na idade do bronze. Na idade do bronze. Aqui você tem uma população que simplesmente vive de forma absolutamente bélica. Então a população crescia um pouco mais, não tinha terreno para todo mundo. Era a coisa mais simples do mundo. Atacavam outros povos, dominavam outros povos, tornavam outros povos servos e traziam os despojos da guerra. Era assim que se vivia. Ai, pastor, mas que tempo horrível. Sim, absolutamente horrível. Mas você quer o quê? Deus literalmente, o Senhor literalmente fez tudo perfeito. O pecado entra, meu irmão, e o pecado traz consequências inevitáveis. E uma das consequências era exatamente essa, a questão das guerras, das batalhas e dos espólios. Você tem um Deus, se você talvez não se lembre, em Gênesis, a palavra de Deus diz o seguinte, que depois que Deus fez o homem e a mulher, no caso Adão e sua esposa, que Adão deu o nome de Eva, Deus disse, é para se multiplicar e é para encher a terra. Qual era o projeto de Deus? O que Deus determinou naquele momento? Que a humanidade crescesse e que fosse todo mundo para todos os cantos. Porque haveria trabalho, haveria terra, a terra produziria, o vigor, a terra seria maravilhosa. Não havia ali a questão do mal, do pecado, da impureza. Então, Deus desejava que a humanidade se multiplicasse e, se multiplicando, ela vivesse em toda a terra, porque nós não teríamos uma terra difícil de se viver. O pecado não existia. Agora, quando o homem pecou, aí uma das consequências foi, meu amigo, a terra agora não vai te dar o que há de melhor. Você vai ter cardos e abrolhos, você vai ter espinho. Então a própria natureza cai na sua qualidade em razão do pecado. Mas o projeto de Deus era exatamente que o homem se multiplicasse, vivesse por toda a terra, porque a terra antes do pecado era maravilhosa, meu amado irmão. Você se lembra o que Adão fazia? Adão era agricultor. Adão cuidava, lavrava e a terra dava tudo para ele. Dava tudo para ele. Agora, infelizmente, depois do pecado, as coisas mudaram. E aí a natureza, ela cai de tal forma que as partes viáveis da natureza, as partes produtivas, as partes maravilhosamente agricultiváveis, essas partes, meu amado irmão, se tornam não tão grandes, se tornam pequenas, e aí os povos simplesmente vão crescer, porque não tem como parar o crescimento demográfico, os povos vão se multiplicando e na medida que tem pouca terra para muita gente, vamos atacar o vizinho e o vizinho se torna escravo e a gente pega o que ele tem e ainda toma a terra dele.
Entendeu? Então, não olhe para um texto desse como um texto terrível. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. É o momento, é a época, é o jeito que se vive. E Deus já tinha prometido a Israel que aquela terra era deles, porque ele deu ao patriarca Abraão. E aí é óbvio, né? Nós temos que compreender que Israel, ao vencer os midianitas, tinha direito ao espólio. Tá? Isso era uma prática tão normal como hoje você sair, vender o que tem que vender, porque você é lojista numa grande rede de lojas, e sair com a sua comissão. Olha que maravilha. Você tem o seu salário e tem a comissão, que é o produto do teu trabalho, da tua venda, de todo o teu labor. É como você que, por exemplo, é advogado e está no escritório e vem uma causa muito boa e você vence essa causa. Você sabe perfeitamente que, além de vencer a causa, a parte que perdeu vai ter que te pagar um extra chamado honorários advocatícios. Então você tem os honorários de quem? Do seu cliente, e a parte que perdeu ainda tem que te pagar um extra pelo teu trabalho bem feito. Eita, pastor, é exatamente isso. Absolutamente. Então, raciocine comigo. Raciocine. Não há nada de errado aqui. Era normal o que aqui aconteceu. E eles viam essa vitória como bênção do Senhor. Tanto é que o povo e os animais que Israel tomou como espólios de guerra, irmãos, foram divididos em 3 grandes partes. 3 grandes partes. Os soldados, aqueles que foram para a batalha, ficaram com metade, ok? Por quê? Porque foram e batalharam. E o povo que ficou no acampamento ficou com a outra metade. Dividiu direitinho. Eita, pastor, mas aí não foi tão justo, porque quem foi para a batalha, literalmente, tinha que ficar com tudo. Não, peraí, meu irmão, peraí. A obediência foi completa. Deus disse, só vai para a batalha 1000 de cada um. E acabou, por intermédio de Moisés. A obediência foi completa. Quem ficou também porque estava obedecendo. E ficou também clamando por aqueles que foram. E, obviamente, todos foram vencedores. É interessante, né? Tem gente que erra nisso. Né? Tem gente que... Vou dar um exemplo extremamente simples. Imagine aquele marido, aquele ser que sai todo dia de casa e trabalha, e a esposa fica em casa cuidando dos filhos, da casa, da comida e absolutamente de tudo. Aí essa peça rara, ele pensa que ele é o grande na relação familiar. Por quê? Porque ele traz o pão de cada dia para casa. Aí, como ele traz o pão de cada dia para casa, ele pensa que é o grande na relação familiar. Mas peraí. Ele não raciocina que ele só tem o pão de cada dia. Por quê? Porque ele tem uma esposa em casa que o faz ter paz para ir trabalhar, porque cuida dos filhos, ele tem a comida na hora certa, ele tem a roupa passada, ele tem absolutamente tudo. Comida, roupa, casa limpinha, tudo direitinho. E aí ele tem tranquilidade para chegar em casa e descansar e ir para o outro dia de trabalho. Meu irmão, tão importante quanto aquele que sai de casa para ganhar o pão é aquele que fica em casa multiplicando o pão. Então, todos nós somos fundamentais. Vá sair para a rua, meu amigo. Vá sair para a rua e pense que você literalmente não precisa de sua esposa. Volte cansado e vá fazer sua comida, vá lavar sua roupa, vá passar sua roupa, vá arrumar a casa, vá cuidar de meninos quando você voltar, e aí depois vem me dizer que sua esposa não merece todo o cuidado do mundo e que ela não merece, literalmente, a metade da fortuna que você trouxe para dentro de casa. Então, gente, é tão simples entender isso. Meu Deus do céu, só um limitado mentalmente
que os meninos chamam por aí de burrinho, né? Não consegue entender uma coisa dessa. Tem que ser intelectualmente limitado, né? Agora, olha que interessante. É lógico que quem foi, pegou metade do despojo. Quem ficou, pega metade do despojo. E isso é absolutamente justo. E o que é interessante é o seguinte, é que tanto quem foi quanto quem ficou, ao pegarem aquilo que eles trouxeram de despojo da guerra, olha o que eles fizeram, eles deram uma porcentagem de sua parte ao Senhor. Ao Senhor. Então, literalmente eles vieram em gratidão, dizendo, foi Deus que nos deu isso. Porque, afinal de contas, era o Senhor que lhes havia dado a vitória. Os soldados, cada um deles levou de despojo uma pessoa ou um animal para cada 500. E a Bíblia diz que foi num total de 840. E a comunidade deveria levar uma pessoa ou um animal para cada 50. E aí deu um total de 8.400. E olha que interessante, esses animais e pessoas que foram entregues a Eleazar, no caso, na época, o sumo sacerdote, que Arão já tinha morrido, e ele era o filho mais velho, foram entregues a ele, a fim de que fossem usados para o ministério no tabernáculo. No tabernáculo. Tanto é que as mulheres que foram entregues foram incumbidas de tarefa de ajudar os sacerdotes e levitas. Eram auxiliares dos sacerdotes e levitas. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Tá? E aí, obviamente, acabariam, mesmo que pequenininhas e ali numa terra estranha, acabariam conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. E olha que ainda veio uma oferta especial. Olha que povo que sabia engrandecer o Senhor, né? E é muito interessante porque do versículo 48 ao 54 tem uma narrativa que me chama muita atenção. Pensa bem, tendo em vista que somente 12.000 homens atacaram Midian, tá? Porque de cada tribo foi 1.000. Não pode, obviamente, ter havido mais do que, se você fizer a conta, 132 oficiais que levaram a Moisés uma oferta especial ao Senhor. Só fazer a conta. Agora, é perfeitamente possível que alguns comandantes de 100 soldados fossem encarregados de, por exemplo, mais de uma divisão, né? E aí você tinha um comandante com 2 ou 3 divisões para a própria guerra. E aí, quando os oficiais contaram os seus homens depois da batalha e descobriram que o exército de Israel não tinha perdido um soldado sequer, e entenderam que tal milagre só podia vir de Deus, sabe o que os oficiais fizeram? Os oficiais foram demonstrar sua gratidão a Deus e levar ao santuário uma oferta especial dos espólios que eles próprios haviam recebido. Uma coisa é dar oferta a Deus por ser nossa obrigação, outra bem diferente é ofertar por amor e gratidão por tudo que ele fez. Gente, isso é lindo. Esses oficiais simplesmente levaram uma oferta extra e simplesmente engrandecer o nome do Senhor, e adoraram o Senhor pelo fato de nenhum dos 12.000 homens que foram para a batalha voltar, nenhum deles ter sido morto. E aí foi uma grande quantidade de prata, de ouro que deram, né? Mais de 200 quilos de ouro eles deram e colocaram no santuário em agradecimento a Deus. Sabe, irmãos, a vida de gratidão é algo maravilhoso. Ninguém é obrigado a ser grato. A gente é grato
à medida que vai crescendo no relacionamento com Deus e à medida em que a gente vai vendo a misericórdia de Deus. Mas eu quero te lembrar algo que é extremamente simples, completamente simples, né? A palavra de Deus, ela chega a um ponto que o próprio salmista, ele, sem saber mais o que dar ao Senhor, e olha, aqui ele tinha dado muito ao Senhor, ele chega ao ponto e ele diz, olha, o que eu darei? O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu posso fazer? O que eu posso realizar? E sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E eu louvo a cada um dos irmãos que estão me ouvindo. E que, mesmo num momento tão difícil como esse de pandemia, ainda são fiéis no dízimo, são amorosos a ponto de dar ofertas. E olha o que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem nos abençoado, não tem faltado para ninguém absolutamente nada. Cada uma das nossas necessidades, na medida do possível, estão sendo supridas. E é incrível como a igreja passa de forma maravilhosamente feliz por um momento tão difícil como esse. E está falando aqui alguém que também ama dizimar, alguém que também ama ofertar. E eu tenho, graças a Deus, uma folha de antecedentes maravilhosos nesse ponto. É uma das partes da minha vida que me traz alegria. Graças a Deus, o Senhor tem me dado a felicidade de sempre louvá-lo por tudo que Ele fez. E eu falo isso, sabe por quê? Porque às vezes o diabo quer tomar o coração da gente, né? Quer fechar o coração da gente, quer nos tornar assim tão longe da gratidão. Mas que coisa bonita, né? Esse povo vem, esse povo traz uma oferta ao Senhor. A primeira oferta que eles trouxeram foi uma oferta determinada por Deus, foi obediência pura. Mas depois, simplesmente, os queridos oficiais trouxeram uma oferta de amor e gratidão. Olha o versículo 49. Os oficiais disseram a Moisés, teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob nossas ordens e não faltou nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objeto de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas, colares. Nós queremos trazer ao Senhor como oferta de alegria e de felicidade. E olha o 52, e essa foi uma oferta alçada. Uma oferta alçada. E Moisés e Eleazar receberam para todo o trabalho do templo. E como Deus os tornou cada vez mais abençoados e prósperos. Sabe, irmãos, a gente, quando reconhece o que Deus faz pela gente, é algo maravilhoso. E eu quero louvar a Deus, porque nós temos uma igreja que é dizimista. Temos uma igreja que é ofertante. Poucos são ainda os irmãos que não estão, louvando e adorando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. São poucos. Mas nós louvamos a Deus pelo coração grato, pela vida feliz e pelos irmãos amorosos que o Senhor nos deu. E é isso. Continue firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Um grande beijo a todos. Deus abençoe a todos. Deus prospere a todos. Que nada falte na tua casa. Que tenha abundância. E que o Senhor te dê a felicidade de ser dizimista e ofertante. Pois é, irmãos. Veja que Números
é muito mais que números. Agradeça a Deus por estar contigo. Agradeço a minha pastora presidente, Luíde Ramos, pela confiança. Agradeço o ministério pela confiança também e a você pelo carinho de me ouvir. Então até amanhã, com Números, capítulo 32. Deus te abençoe.